É isso aí, estamos live, né? Eu tô aqui com o meu parça Luiz Furtado, no correspondente do Primeiro Mundo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Prontos para mais uma aula, hoje de soft skills. Quem vai ensinar a gente é o Vitor. Tudo bem, Vitor? Boa noite. Boa noite, gente. E aí, tudo certo? Por aqui, maravilha. Como é que tá? Qual o fuso horário aí? Onde você tá? É Brasil, né? Não, aqui é Brasil, é 9h15 da noite agora. Tá. Outro dia eu estava na reunião, era o meu gato que estava miando desse jeito. Eu não sei o que esse bicho tem com a porta, que ele fica miando para a porta. Eu não sei qual é o problema dele. Sei o que ele tem. Tem uma criatura no Canadá chamada esquilo. Esse Mas bicho ele. Não, mas os esquilos estão do outro lado. Daquela. Quer dizer, não que não tem esquilo para lá, né? Óbvio, tem, mas dá para ver os esquilos da outra porta aqui de vidro da varanda aqui. Não sei que ele fica. E é só de noite. Ele vai lá na porta, fica olhando para a porta e miando. Não sei o que acontece. vai saber, né? No Brasil nós temos chupa-cabra. Aí já não sei o que que tem. Ah, aqui tem uns bichos mais sofisticados, né? Índio que vira bicho e tal, é outro rolê. Que da hora. É o endigo, o endigo. Tá, eu queria até puxar esse assunto do folclore, mas Mas eu fica vou dar pra. espaço para vocês falarem de background profissional. Vitor, você que é o menino novo, o que está sendo iniciado, o new hire da nossa comunidade, conta aí para o pessoal qual que é a sua história profissional. Como é que você começou a aprender o quê? E conta aí. Bom, eu acho que a minha história com tecnologia inicia muito cedo acho que até demais. Que eu tenho um irmão 14 anos mais velho que eu, que quando eu nasci ele já trabalhava com manutenção de computadores. Então eu nasci com um PC em casa. Eu até tinha comentado com você, com 4 anos eu tinha um e-mail da Ball, Olha. sabe? É uma loucura. Que inveja, raiva, tudo. Esses E privilegiados, esses privilegiados. O Luiz já vai contar também a história dele, mas teve uma época que a gente ia na casa da mulher da contabilidade da cidade que a gente morava. E Da vilinha. era a mulher da cidade que tinha um computador. E o Tinha colega da. 3 computadores. Então, era o não, único colega da escola que a gente tinha que tinha computador acessível lá, só para sentar e usar. A gente ia. Mas, O Luiz ia lá para fazer teste de vestibular, não era para fazer treino para a vida. Não mas era. eu quero abrir aqui um parêntese que eu não sei qual que é a idade do Vitor, mas eu acho também que ele é bem mais novo que a gente, né? Então acho que tem sou. esse critério a levar em consideração também, que quando a gente chegou nesse mundo de tecnologia, a internet só tinha na escola e na prefeitura. Então, É, foi É, isso, Luiz? eu tenho 25 anos. E, pô, 4 anos era o quê? 2000. E aí, ó. 2000, meu Ah, irmão já tinha alguns computadores lá em casa, que como ele mexia com manutenção, então sempre teve aquela tralha de computador em casa. tá. E, pô, isso daí eu sempre tive contato desde muito cedo. E aí eu nasci em Guaratinguetá e meu pai acabou se aposentando muito cedo da aeronáutica e ele não conseguiu, com 44 anos, e aí ele não conseguiu ficar em casa muito tempo. Ele conseguiu um emprego em São Carlos, que é onde eu moro hoje, no interior de São Paulo também. E aí, quando a gente veio para cá, eu sempre tive contato também com. Nunca larguei da tecnologia. Fiz um curso de informática, tipo, curso básico. Aí comecei a fazer web design. Calma Acho que aí. foi, Fiz um curso de informática com quantos anos? nossa, muito novo. Coisa assim de 11, 12 anos. Porra, Curso de Office. tá bom. E aí? E aí, com 13 anos, acho que foi com 13 para 14 anos, eu fiz web design. Na época que JavaScript era doído, a gente aprendeu, viu também PHP e MySQL Server. Aí, ó. Sabe? Era uma época muito louca para mim, com 13, 14 anos, fazendo página em PHP com formulário. E para mim era uma loucura. Eu senti que eu tinha um superpoder na época.
E aí eu acabei caindo meio que na lábia, assim, de algumas pessoas que eram mais velhas que eu, que trabalhavam com programação, que falavam para mim que, sabe, não ia dar futuro programação. Sabe, o mercado do Brasil não estava muito bem, e eu ia ter que sair do país. E aí isso foi meio que tirando da minha cabeça a vontade de Eu continuar vou, na programação. eu vou abrir outro parênteses aqui rapidinho. Vai ter que sair do país como se fosse a coisa ruim, né? Ah, que na época era um negócio muito longe para mim. Aham. Não, mas realmente. E assim, fui entrando nessa, e aí eu acabei meio que migrando, meio que olhando pro meu pai, que meu pai trabalhava com manutenção de aeronaves, e aí eu falei, bom, vou fazer engenharia mecânica, que é algo bem geral e vou aprender muita coisa. No meio do curso eu tive contato com programação muitas vezes. Alguns projetos que eu precisei programar em C para controlar um Arduino, tive aulas de Portugal na faculdade, que para mim foi sensacional. E no finalzinho a gente acabou enchendo muito a nossa coordenadora, ela conseguiu um curso de Python pra gente. Eu até acabei utilizando Python no meu TCC. E assim, trabalhei numa multinacional como estagiário de manutenção industrial e usei programação como estagiário de manutenção industrial. Beleza. Aí fui trabalhar com logística, assistente administrativo. Trabalhava com programação. Eu era assistente administrativo que programava VBA. Sabe? O assistente administrativo que fazia isso. Aê, VBA! Ela nunca vai morrer, moleque. Isso foi começo do ano. Aí eu acabei conhecendo a Tribe, eu acabei sendo desligado desse trabalho e conheci a Tribe e para mim, pô, parecia algo bom demais para ser verdade, eu poder pagar o curso só quando eu estiver ganhando bem e ganhando acima do patamar mínimo que eles estabelecem lá. E, pô, para mim tem sido uma experiência incrível. Assim, março desse ano, eu não sabia escrever uma linha de código em JavaScript. Hoje eu estou dando monitorias de JavaScript para turmas que estão começando agora. Ou seja, em 8 meses que eu passei pelo curso, eu pratiquei tanto e consegui pegar tão bem o conteúdo que, pô, hoje eu consigo tirar dúvida de pessoas que estão começando agora. Pô, me trouxe uma confiança absurda, né? Em tão pouco tempo que eu estou na programação. Ótimo, já colocou aí uma skill que a gente precisa. Isso vai ajudar muito a nossa comunidade também. A Exato. gente precisa de pessoas que entrem não só para receber, como para compartilhar também, para multiplicar, né? Até porque o compartilhar é uma ótima maneira de se aprender também, né? A gente nunca Exato. pode esquecer disso, compartilhar o que você sabe, além, claro, de você estar devolvendo para a comunidade o que você recebeu, né, de apoio, de ajuda, mas é uma ótima forma de você aprender também. Aham. Sim. E, pô, estando em contato, assim, eu comecei o programa de Summer Job de instrução com 5 meses de curso. Ou seja, 5 meses antes eu não fazia uma linha de código. E, pô, entrei em contato com código de muitas pessoas. E, pô, analisar o código, entender o que está dando problema, ajudou demais da conta a melhorar a minha lógica de programação. Hoje, pô, 3 meses que eu tô no programa de Summer, eu sou um programador infinitamente melhor do que 3 meses atrás. Aham. Bom, a minha história começou com eu sempre gostei muito de estudar, né? Meu pai ensinou a gente muito que tinha que dar valor para a escola. Estudar era acima de tudo, estudar ia ser a maneira como a gente ia deixar a vida sofrida que a minha família tinha, como a gente começou, era muito difícil a vida lá no interior. E então, quando eu comecei a ter um dinheirinho na mão, eu comecei a fazer curso de informática. Fazia vários, eu gostava de computador, por causa de videogame, eu gostava de computador também. E um dia eu estava num curso que eu vi que eu não ia ter condição de pagar mais. A primeira parcela não ia ter dinheiro para pagar. Aí eu fui na escola e falei, olha, é que esse curso também está meio feijão com arroz, não está me ajudando muito e eu não teria condição de pagar esse mês, mas mês que vem eu até poderia, mas preferia que fosse, em vez de um curso de Windows, fosse algo para web, para internet, ou programação, alguma coisa assim. Aí cancelaram o meu contrato do curso que eu estava começando de Windows pela empolgação,
que na época do lançamento do Windows XP me venderam, né? Nossa, você vai aprender uma versão totalmente nova do sistema operacional que é igual ao anterior. Exatamente. E aí eu comecei a fazer web design. E na época do Macromedia, né? Eu fiquei uns anos fazendo página de HTML como um formato diferente de anotar rascunho no computador do trabalho. Eu trabalhava no escritório que não tinha nada a ver com internet, era escritório de despacho de ordem de serviço para técnico resolver. Então, ficava no telefone e na tela o tempo todo. Aí eu pegava um bloco de notas, salvava como HTML e fazia o procedimento do trabalho em HTML. E fazia ficar navegável, clicar e poder copiar e colar uns templates de preenchimento lá do trabalho e tal. Depois eu morei em Sorocaba um período e dei aula de informática lá e fiz vários sites como freelancer, voltei para Santos e fiz a faculdade de RH aqui. Foi uma dica, inclusive, do Luiz, porque eu perguntei para ele como é que ele conseguiu fazer a faculdade, né? E ele falou que tinha feito o ProUni, foi aí que ele conseguiu, pela prova do Enem, uma bolsa. E eu consegui uma bolsa para fazer RH, que a minha nota no final não era suficiente na prova do Enem para fazer qualquer faculdade que eu quisesse e acabei fazendo RH. Mas foi uma boa jogada na vida, porque eu aprendi a importância do networking no curso de RH, a importância do relacionamento, por que as pessoas são importantes, porque os conceitos que eu aprendi no curso de RH não teria aprendido em lugar nenhum. Então, técnicas de liderança, gerenciamento de pessoas, essas coisas. E também acabei tendo networking para conseguir que uma pessoa em um RH de uma outra empresa, anos depois, me contratasse porque era minha colega de faculdade. Isso foi muito bom também. Então, trabalhei em algumas instituições de ensino e hoje eu estou trabalhando com uma empresa dos Estados Unidos, remotamente e morando ainda em Santos, graças a Deus. Então, tenho o melhor de todos os mundos. Moro bem e ganho bem e estou protegido da inflação e tudo mais. E Luiz, conta aí, tenta resumir o seu background profissional. Beleza. Bom, eu entrei no mercado de tecnologia no segundo ano da faculdade, né? Antes disso, assim, era aquela coisa, como o João falou, a gente morava numa cidade que era um ovo, né? Então você não tinha acesso a essas coisas, curso de tecnologia e tal. Eu consegui uma bolsa pelo ProUni para estudar em Curitiba. Eu fui fazer o curso de engenharia da computação. E quando eu estava no segundo ano, eu fui fazer uma entrevista. Foi bem curioso, que eu tinha feito várias entrevistas em vários lugares diferentes e não tinha passado. Eu fui fazer uma entrevista numa multinacional, uma empresa no setor de papel e celulose. E a hora que eu cheguei, assim, eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi, não vou passar essa entrevista. Eu fui num monte de empresa pequena essa semana, nenhuma quis me contratar, essa empresa aqui é enorme, gigante, né? Os caras não querem me contratar. Nunca trabalhei na vida com isso. Era uma entrevista para ser técnico, fazer suporte técnico. Só que quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eles me perguntaram, antes de perguntar qualquer coisa sobre informática mesmo, foi se eu falava inglês. E para minha sorte, né? Aquele famoso discurso de Steve Jobs, que às vezes alguns pontos na sua vida só vão se ligar lá na frente. A gente tinha investido um bom tempo da nossa adolescência aprendendo inglês para jogar videogame. E aí, quando eles me perguntaram, você fala inglês? Eu falei, olha, eu falo, né? Então vamos mudar para o inglês aqui rapidinho, eu vou te fazer algumas perguntas rápidas. Fizeram poucas perguntas para mim em inglês, eu consegui responder. E foi aí que eu comecei a carreira na área de tecnologia mesmo, como técnico, né? Depois disso, como eu era a única pessoa que tinha um curso superior na área de tecnologia dos técnicos,
Meu gestor ele perguntou se eu queria começar a atuar com administração de banco de dados. Eu falei, ok, vamos embora. Na sequência, eu comecei a trabalhar como analista de sistemas, e aí nos meus últimos anos, quando eu estava no Brasil, eu comecei a trabalhar. Eu era basicamente arquiteto, né, de software, e eu também trabalhava como especialista de Office 365. Eu fui, assim, o projeto de implantação do Office 365 para a América do Sul. Eu fui, assim, a pessoa responsável pelo projeto de implantação na América do Sul. No metade do ano passado, eu recebi uma proposta de trabalho para vir para o Canadá, para especificamente vir para Quebec, né? E aí o processo rolou um ano inteiro, né? Por conta da pandemia, todo o processo burocrático. E agora faz um mês que eu estou aqui no Quebec, na cidade de Quebec, especificamente. No momento, eu vim trabalhar numa consultoria de TI, né, de informática, e no momento eu estou alocado num cliente da área financeira como analista funcional, que é um pouco diferente do analista funcional no Brasil, porque o analista funcional aqui ele também faz a parte de QA, de Quality Assurance. E aí entra num ponto bem interessante, assim, que durante todo esse período, toda essa carreira, né, que eu tive no Brasil, eu trabalhava muito próximo das áreas de negócio. Então, eu meio que tive que aprender por assim dizer, essa questão de você aprender a saber lidar, gerenciar conflitos, entender bem as necessidades das pessoas, entender o que eles precisam, ao invés de entregar o que eles querem, o que eles estão pedindo, saber ler por baixo saber ler um pouco além daquilo que está sendo apresentado, né? Para você realmente entender o que é que você precisa entregar. Tudo isso eu meio que aprendi um pouco no Forceps, né? Porque a minha formação ela era 100% técnica, e eu tive que aprender a lidar com pessoas, a lidar com questões políticas. Quando você trabalha numa empresa grande, você tem que lidar muito com questões políticas. E isso está me ajudando muito agora, porque eu saí dessa função mais técnica para lidar com uma função que ela é mais voltada um pouco para a área de negócio. E foi primordial ter essa experiência no Brasil antes de vir para cá, senão com certeza eu não daria conta do meu trabalho hoje. Olha, voltando a falar um pouquinho do inglês, que eu não quis cortar na hora que você falou, mas tem uma cachoeira no Lenda de Zelda, que é onde você tem que pegar o pé de pato para poder entrar na água no jogo. Até hoje eu lembro disso, eu só achei essa cachoeira porque a gente ficava com o dicionário do inglês na mão, tentando entender regra de gramática, diferença de uma palavra de acordo com o contexto ali, para poder passar. Então, gamificar o aprendizado é importante. É importante. É importante. A gente fez isso antes de ser modinha. Antes de ter nome, antes de ter a palavra. Nome. É isso aí. Até hoje eu não esqueço quando eu treinei a pronúncia do meu inglês junto com a Jill Valentine, aprendendo como é que se reage quando você vê um zumbi ficando em pé, a entonação do inglês para ficar natural. Aprendi com o pessoal do Resident Evil, que alguns morreram na trajetória já, mas, enfim, foi a história da gente aprender inglês foi com a motivação da pequena recompensa do joguinho ali. Exato. E hoje eu dou aula de inglês agora, eu costumo falar para quem está estudando, quem está iniciando, fazer com que o seu aprendizado seja livre de pressão, que ele seja prazeroso, que seja agradável. Mas, continuando a pauta, a gente está falando de lidar com pessoas, eu falei do RH, o Vitor está agora
atendendo pessoas que estão aprendendo, que estão estudando e ajudando a tirar dúvida. E já falou que está aprendendo, tirando dúvidas dos outros e ajudando a ensinar outras pessoas. Né? E a gente teve que, nesse período, aprender várias soft skills, né? O que são soft skills? Para quem nunca ouviu o termo, são habilidades que não estão relacionadas com as tecnologias que você tem que usar. O que a gente chama de hard skills, as habilidades duras, são aquelas que têm a ver com a tecnologia que você está usando para produzir software. As soft skills são todas as outras habilidades. É você saber formular uma pergunta direito para poder porque para você tirar uma dúvida, outra pessoa tem que entender qual é a sua dúvida, né? Você entender por que outra pessoa está discordando de você. Você saber ouvir é uma skill que faz falta, que é necessário você desenvolver, você pode ser treinada, e você tem que querer aprender, mas você consegue treinar essas coisas. Como que foi para vocês o aprendizado dessas habilidades, com assim o processo? Vocês aprenderam isso, alguma coisa de relacionamento, de liderança, de conflito, antes de aprender a programar? Ou foi só depois? Posso começar falando? Pode falar. Manda ver. Assim, o que me encantou muito no curso da Tribe foi justamente ela lidar de forma, vamos dizer assim, paralela o aprendizado de programação e também o aprendizado de soft skills. Porque ao mesmo tempo que a gente aprende todo dia matérias novas, a gente também tem as trilhas de soft skill que a gente vai seguindo. Então, uma das primeiras que a gente teve foi a de autoconhecimento. Conhecer sobre você mesmo. Você saber lidar com as suas emoções, de todos os sentimentos que você tem diariamente, conhecer os seus limites. E a gente, sim, foi passando por muitas trilhas, então a gente passou por comunicação, justamente o que o João falou, se fazer entendido. Então, alguém tem alguma dúvida, você tem que, primeiramente, ter a escuta ativa, que é escutar e entender tudo aquilo que aquela pessoa está falando, absorver, e você saber se comunicar e dar uma resposta assertiva, que é justamente para resolver o problema dessa pessoa. Porque senão, às vezes, você fica dando voltas e voltas e você não vai acabar, a pessoa não vai acabar entendendo o que você quer dizer. E para mim, esse conhecimento foi de forma paralela. Então, conforme a gente foi desenvolvendo o curso, a gente foi exposto a muitas situações. A gente tem quase todo dia dinâmica em grupo. Então, todo dia, às vezes, sou exposto, às vezes, 3, 4 pessoas diferentes, porque minha turma é muito grande, que eu nunca vi, e para falar sobre algum assunto, resolver algum problema, sei lá, construir um desenho, às vezes. Então, é muito legal essas situações e, tá em contato, ser exposto a essas condições todos os dias, força a gente desenvolver isso naturalmente. Porque é só praticando para desenvolver, realmente. Quando eu tive. A minha situação ela foi um tanto quanto curiosa, porque quando eu entrei na empresa, ela não era pequena, né? Mas ela era bem menor do que quando eu saí. Então a empresa, pouco depois que eu cheguei, ela passou por um período de expansão muito grande, né? E você tinha uma equipe de TI muito reduzida e uma demanda muito grande por soluções de tecnologia mesmo. Então, quando eu falei que eu tive que aprender meio que no forceps, né? Foi porque como a gente tinha uma equipe muito pequena e eu, com exceção do meu diretor, eu era a única pessoa que tinha, assim, já uma formação mais teórica, uma base teórica mais sólida, ele acabava me mandando para as reuniões com o negócio para fazer mapeamento de requisito, levantamento de requisitos, apresentação de projeto, falar com o fornecedor, quando você tinha que, por exemplo, quando você ia adquirir alguma coisa no mercado, eu acabava indo participar dessas reuniões. Então, eu tive que
aprender algumas coisas antes mesmo de eu saber o que elas significavam, né? Por exemplo, essa questão da escuta, de escutar, saber ouvir, como o Vitor colocou muito bem, né? Você ter certeza de que você entendeu o que a pessoa está te falando e não que você ouviu e interpretou aquilo de uma forma que, na verdade, é completamente diferente daquilo que a pessoa quis dizer. Outro ponto que é extremo, acho que tem dois pilares que eu acho que são fundamentais, que são escuta ativa e inteligência emocional. Eu tive que aprender a lidar com essa questão de lidar com pressão, saber lidar com pessoas, saber lidar com questões políticas dentro da empresa, você lidar com pessoas que têm expectativas diferentes e você servir ali como um meio campo entre essas pessoas. E, por acaso, muito tempo depois que eu estava já na empresa, a gente fez um treinamento de liderança. E aí eu comecei a dar nome para essas coisas. Eu comecei, na verdade, a aprender o nome dessas coisas, né? Essa questão da escutativa, inteligência emocional, saber lidar com contratos, né? O que eu vou ouvir, eu vou repetir, né? Ah, então você está me dizendo isso aqui? A partir do momento que a gente estabelece um contrato, né, do que está sendo pedido e do que vai ser entregue, eu tenho que cumprir com aquilo. Se eu estou me comprometendo com aquilo, eu tenho que ter certeza que eu vou conseguir entregar aquilo que está sendo pedido, eu tenho que ter certeza que eu vou conseguir cumprir com as expectativas do que está sendo pedido. Então, saber estabelecer contratos, não só entre cliente, né, cliente que eu digo, pessoa do negócio, saber estabelecer contratos dentro da equipe, saber deixar claro as expectativas de cada um de uma maneira a evitar conflitos. E a partir do momento que o conflito surge, como você vai lidar com esse conflito também? Quais são as diferentes maneiras de você lidar com conflitos? Eu achei bem interessante que durante esse curso de liderança foi apresentada uma matriz para a gente dos estilos de liderança, que era o estilo de liderança que ele era mais eu esqueci agora as palavras, eu esqueci completamente as palavras, mas o estilo de liderança que ele é assim, ele é mais dizer para as pessoas o que elas precisam fazer, e um outro estilo que ele é mais deixar que as pessoas tenham mais autonomia e só ir coletando, aparando as arestas ali, fazendo feedback para você ir nivelando, né, as Esse segundo expectativas. aí, no curso de magistério, a gente chamava de facilitador. Isso. O primeiro eu também ainda não lembrei qual é a palavra. Tem exatamente. Então a gente foi aprendendo essas coisas, que na verdade eles chamam de estilos de liderança, mas você aprende depois que na verdade são modos de você saber lidar com as pessoas que você pode aplicar, inclusive, em qualquer tipo de situação, independente de você ocupar ou não um cargo de liderança. E nesse momento que virou a chave, assim, que eu percebi o quanto aquilo estava fazendo falta no meu dia a dia. Porque embora eu fosse colocado nessas situações de ter que lidar com pessoas, lidar com pressão e tudo mais, eu não tinha necessariamente, como você falou, né, o fundamento dessas disciplinas de soft skills. Na faculdade, na época que eu fiz faculdade, você não nem chegava perto desse tipo de coisa. E foi aí que virou a chave para mim. Falou, poxa, o quanto isso me fez falta na minha formação aqui dentro, na minha carreira aqui dentro. Eu tinha que lidar com pessoas e eu não sabia como lidar com pessoas. E eu não sabia como melhorar essas disciplinas que eu precisava para saber gerir esse tipo de situação, gerir conflitos, gerenciar expectativas e tudo mais.
Eu fiz um caminho bem diferente, porque eu aprendi a lidar com a comunicação primeiro no curso de magistério. Eu fiz um curso, na época que ainda existia magistério no ensino médio, né? E aí eu optei por fazer, porque era atrativo na época. Você fazia um curso de ensino médio pelo Cefam, que era em período integral, mas em compensação você tinha uma bolsa em dinheiro todo mês para gastar, teoricamente, para gastar com material escolar. Mas era um dinheiro que estava na mão. Então, isso foi muito atraente. Eu entrei mais por causa disso. Eu não imaginava o quanto que esse curso de magistério ia agregar para a minha vida, porque tinha muita atividade de ouvir o feedback dos outros, falar o seu ponto sem medo de não ser acolhido, o seu comentário, e tinha muito treinamento disso, porque a gente estava sendo ensinado para virar professor, né? Então, a gente aprendia a ficar na frente de outras pessoas sem ficar com aquele medo de se expor, e também aprendia a respeitar quando o outro tinha que falar. Uma coisa que eu comecei a aprender muito ali foi ficar calado quando eu estou falando. Até na conversa de boteco, você sente que fica mais agradável estar numa pessoa que tá com pessoas que não ficam te interrompendo o tempo inteiro. E isso mudou bastante ali a minha maneira de ver a forma como as pessoas tinham que interagir, já ali no curso de magistério. Depois, eu fui atrás de um trabalho, mas já com esse background. Pratiquei um pouquinho nos lugares onde eu fui, em igrejas que eu frequentei, eu dava aula para criança, mas não queria dar aula como carreira, né, como profissão, eu queria programar mesmo. E aí depois, na faculdade, acabei indo para uma faculdade que não era o que eu esperava a princípio, mas que acabei descobrindo lá que tinha mais coisas, mais habilidades para aprender que eu precisava. E o tempo todo eu fui, desde o começo do curso, eu percebi que, nossa, aqui eu estou aqui, eu vou aprender um monte de coisa aqui que aula de programação não iria me ensinar e serve para qualquer área. Comunicação empresarial, tinha aula de como fazer um e-mail, escreve e-mail curto, evita ficar fazendo textão, quando você vai mandar uma mensagem para um colega de trabalho, né? Ser objetivo, diz o que você quer na mensagem, não fica contando, fazendo rodeios. Inclusive, tirei uma nota baixa na prova de comunicação empresarial, porque o meu e-mail ficou comprido demais. O professor falou assim, eu pedi para escrever um e-mail, você escreveu uma bíblia. E isso marcou, né? Já ficou, isso aqui eu não vou esquecer mais, não vou errar mais. A importância de ir até as pessoas e falar que você é alguém, que você tem um currículo, que você tem uma habilidade para se promover, até porque no curso de RH, a gente aprende sobre recrutamento também. Então, a gente aprende por que um currículo tem que ter o quê. E isso é uma coisa que hoje eu procuro passar para a comunidade, tentar fazer chamadas individuais com as pessoas que estão buscando vaga, para falar sobre isso, para falar sobre as coisas que são importantes ter ou não ter, as coisas que o recrutador está procurando e fazem ele encontrar o seu perfil, o seu currículo e entrar em contato com você. Que não é necessariamente uma soft skill que você vai continuar precisando depois que entrou na empresa, mas muitas coisas você precisa, tem muitas habilidades que você precisa ter para conseguir chegar na entrevista, para conseguir se explicar na entrevista, se fazer entender durante a entrevista e passar nela, para chegar no cargo que você quer, no emprego dos sonhos. Quando eu cheguei a fazer o teste para a Foursquare, que é onde eu estou trabalhando hoje, eu cheguei no teste técnico
sabendo que eu não precisava acertar o código. Eu não precisava fazer um código ideal no teste. Eu precisava ser capaz de falar o suficiente durante o teste para que o gestor que estava me entrevistando entendesse como eu pensava, qual era o tipo de raciocínio. Isso é uma coisa que as empresas hoje estão muito mais interessadas. Não Exato. saber que linguagem você faz, você sabe programar, se você é capaz de desenvolver um problema, de interpretar um problema, de entender o feedback para pegar por que a sua solução ainda precisa de um ajuste, qual é esse ajuste, porque então são coisas que você não aprende na aula de código, e você tem que aprender em algum lugar. Então é necessário que a pessoa que está procurando uma vaga, está querendo começar numa área, qualquer que seja, até outras áreas, tenha consciência disso. Você precisa estar preparado para se comunicar em qualquer lugar. Meu amigo, se você vai na balada e não se comunica, você não pega ninguém. Vamos falar o português correto? Se você vai na padaria e você não se comunica direito, você não vai conseguir comprar um pão. Então, você precisa de comunicação, desenvolver a sua habilidade de comunicação para tudo, certo? Ou não? Permita-me discordar do nobre Sim, colega. Não, por não, não, favor. não, não, não que você. Não, eu não, é que assim, eu ia falar exatamente isso, né? Que a gente estava falando até agora de como essas habilidades de comunicação são importantes no dia a dia, mas tem esse ponto também, elas são importantes também antes mesmo de você entrar no mercado, que é o como você se vende, né? Uhum. Mas eu acho assim, eu discordo que isso só é importante no momento que você está procurando uma vaga, porque a partir do momento que você está dentro de uma empresa, seja ela a empresa que você está realmente buscando, naquela vaga que você está realmente buscando, ou seja uma empresa que você está ali com o objetivo de ganhar experiência para você ir galgando, né, o teu espaço no mercado, você precisa saber se vender também. Você precisa Uhum. também saber mostrar o seu trabalho, fazer com que as pessoas enxerguem o valor daquilo que você está entregando, o valor daquilo que você está sabendo. E um ponto que eu acho que é muito particular entre essas duas coisas é que quando você vai avaliar uma vaga, uma oportunidade, você tem que saber negociar, né? Vai chegar um momento que você vai ter que saber negociar com o teu empregador, às vezes para pleitear algum benefício extra ou qualquer coisa do gênero. E quando você está numa empresa, quando você está trabalhando, você também precisa saber negociar. Até para evitar que você fique ali estagnado, né? Fazendo o resto da tua vida a mesma coisa. Então você também tem que saber negociar, e você tem que saber negociar também, que foi uma experiência que eu passei, né, quando eu vim para cá, que é a hora que você vai sair. Uhum. Quando você vai sentar com o teu gestor, quando você vai sentar com os teus superiores para falar, olha, eu estou saindo. E por que eu falo isso? Porque teve várias pessoas, e tem várias pessoas que eu sei que estão no mesmo processo que eu hoje, que assim, elas estão morrendo de medo de chegar para os gestores deles e falar que eles estão saindo. Eles estão, tipo, pela boa, na cara do gol para vir para cá já, para vir para o Canadá. Já assinaram contrato, já estão com visto na cara do gol. E estão com medo de sentar com o gestor deles para conversar, explicar os motivos de por que eles estão saindo, né? Com medo do que a empresa vai tentar prejudicar eles, que não vão conseguir um bom acordo para sair da empresa. Então, essa habilidade de negociação, ela é essencial nas 3 etapas, né, no ciclo de vida do teu trabalho, né? Quando você está buscando, quando você está trabalhando e quando você está saindo, porque sair, às vezes, de uma empresa, eu tinha muito essa mentalidade que acho que a gente trouxe também dos nossos pais e avós, que é de entrar numa empresa,
ficar lá até se aposentar, fazer uma carreira num lugar só até se aposentar, e aí você sai só realmente a hora que você vai parar de trabalhar. E, cara, agora, nesse momento, eu percebo que, assim, não precisa ser assim, né? Você pode ir galgando o teu caminho por diferentes empresas, diferentes lugares e buscar. Eu perdi muitas oportunidades, eu vou contar aqui uma historinha rapidinho, só não quero me alongar muito. Quando eu era estagiário, eu recebi uma ligação de uma empresa que ela estava procurando desenvolvedores. E aí eu falei, cara, mas eu não tenho assim muita experiência, tal. Ele falou, não, mas a gente tem treinamento, a gente tem aqui, te dá todo o suporte para você se desenvolver, para você começar, você entra como estagiário, a gente vai ter aqui um plano de carreira para você e tudo mais, blá, blá, blá. E foi bem na época que acabou meu contrato de estágio e a empresa me ofereceu uma vaga como funcionário. E olhando agora em retrospecto, né, essa outra empresa, ela estava me oferecendo exatamente aquilo que eu estava procurando na época, que era uma oportunidade de começar a entrar no mercado como desenvolvedor, como programador, ter o cargo, né, a função de programador. E, cara, assim, eu lembro que eles me ligaram, eu falei, não vou, acabei de fechar o contrato aqui e tal, acabei de ser contratado. Ah, mas você tem certeza que você... Não, eu minto, eu tinha esquecido da entrevista. Aí eles me ligaram para perguntar se eu estava indo. Aí eu falei, putz, desculpa, esqueci. Você quer agendar outro horário para você vir aqui conversar com a gente? Aí eu, putz, não vai dar, tal, né? A empresa que me fez uma oferta. Não, mas você não quer vir aqui só conversar com a gente e tal, para ver se a gente consegue oferecer alguma coisa melhor para você e tal? E aí eu fiquei naquela, né? Caramba, né? Acabei de assinar o contrato aqui, tá? Acabei de ser efetivado, não vou desistir de ir, né? E aí entra uma outra questão também que nessa que eu tive, que foi o maior impacto para mim nessa decisão, foi que eu não tinha parado em nenhum momento para planejar minha carreira, para definir o que é que eu queria realmente, quais eram meus objetivos, as minhas metas, onde eu deveria focar o meu esforço, né? E aí acabei ficando numa posição que não era aquilo que eu queria na época, e eu poderia ter ganhado algum tempo aí nessa busca, né? Na minha carreira, se eu tivesse focado mais nos objetivos que eu tinha na época. Mas por que eu tô falando isso, né? De novo, aquela coisa, quando você vai entrar quando você está buscando uma oportunidade, você tem que saber negociar, né? Você tem que saber se vender, mas tem que saber negociar. Quando você está na empresa, você tem que aprender a negociar também. Se você está numa posição que de repente não está legal, você tem que saber expor isso de uma forma que o teu gestor entenda por que aquilo não é interessante para você, sem que isso soe também como de maneira não gosto disso porque eu não gosto. Pronto. Não é assim. Se você souber... Essa empresa é uma porcaria. Que tá um lixo. Se você souber negociar bem nesse momento, você pode sim conseguir dentro da própria empresa, às vezes, uma recolocação dentro daquilo que você está buscando. E isso te ajuda, esse comportamento, esse definir bem os contratos, saber negociar, saber falar, saber expor o seu descontentamento dentro da empresa, vai te ajudar também no momento que chegar essa hora de você sair. Quanto melhor for o seu desenvolvimento dessa tua habilidade de negociação durante o período que você está na empresa, mais fácil vai ser para você na hora que você tiver que chegar e falar, olha, eu estou saindo porque eu vou perseguir
uma oportunidade melhor, está mais alinhada com os meus objetivos profissionais, está mais alinhado com as minhas expectativas. Eu acho que eu cumpri o meu papel aqui dentro, então, obrigado pela oportunidade, mas vou buscar outros desafios. Quanto melhor você trabalhar isso durante o tempo que você está na empresa, mais fácil fica na hora que você for, se for a tua vontade, sair dessa empresa também, né? Muito bom. E eu queria complementar também um pouquinho, até no que o João falou e o Luiz começou a falar um pouquinho, essa habilidade de saber negociar é importantíssima realmente na carreira inteira, em todos os processos. E uma também que é muito importante nas entrevistas, quando você está com o entrevistador, com o recrutador, ele está procurando um tipo de pessoa com fit cultural. Então é extremamente importante você saber comunicar quem é você para o recrutador, para saber se você tem se bate esse fit, né? Se realmente o que você é o que a empresa está esperando. E às vezes você não tem essa habilidade de comunicação, você não consegue se fazer entender para o recrutador e ele acaba. Pode perder até uma oportunidade porque você não soube se expressar. E. O fit cultural, eu tenho um ódio cultural. É importante, é importante. Mas eu tomei tanto não e diziam que era por causa de fit cultural, que para mim, na minha percepção, ficou que fit cultural era desculpa para não dizer por que não me contrataram. Ou será que você não estava sabendo se vender da maneira correta? Exato. Não estava. A primeira vez que eu dei uma entrevista, que eu falei que eu queria ir para uma empresa que respeitava mulheres como iguais, que dava cargos iguais para as pessoas, independente de cor, e respeitava a religião das pessoas. Eu falei isso numa entrevista, me contrataram. E eu consegui sair do emprego que eu estava ruim, da situação difícil que eu estava. Foi onde começou a melhorar. E assim, tem mais um ponto também que hoje em dia tá muito em alta essa questão de soft skill. Por quê? Para uma empresa contratar uma pessoa que já tem todas essas soft skills de comunicação, empatia, escutativa, aprender a aprender, que também é uma soft skill, é muito mais fácil você treinar uma pessoa, as hard skills da pessoa, do que transformar a soft skill dela para, sei lá, moldar nos padrões da empresa. E é muito mais fácil treinar uma pessoa com hard skill que já tem as soft skills. Eu ouvi isso uma vez de um dono de uma empresa lá em Curitiba, que ele disse exatamente isso. Ele falou: bons técnicos a gente treina, bons profissionais a gente precisa encontrar, a gente precisa achar. O que a gente precisa achar no mercado são bons profissionais, boas pessoas. Bons técnicos, eu pego o cara, ele pode não saber ler e escrever, mas eu treino. Exato. Eu tenho falado isso em algumas empresas, quando me falavam que estavam procurando pessoas para contratar, e vinham me mostrar currículo, perfil, portfólio. Olha a página que o cara fez. Eu acho que ele não sabe muito de CSS. Pela página não ficou tão bonita assim. Eu falava sempre o seguinte: olha, eu não consigo ver metade do que essa pessoa é pela página que a pessoa fez. Porque será que esse outro candidato que fez um site bem feito, ele aceita ser questionado? Se eu não concordar com alguma coisa nesse trabalho que ele fez, ele vai aceitar? Será que se eu disser para ele que ele precisa estudar uma outra tecnologia nova, ele vai se recusar? Porque esse cara que sabe menos hoje, mas se ele for melhor ouvinte, eu prefiro que sabe menos. Se esse cara ele sabe se comunicar em um time, se ele está preocupado em como trabalhar em equipe, eu prefiro esse cara, porque eu posso ensinar HTML, CSS, JavaScript, eu posso ensinar a jogar Zelda
para o cara, mas não dá para mudar quem ele é. Se ele for um cara difícil, olha que machista. Se essa pessoa for uma pessoa difícil de lidar, não vai resolver ela chegar com técnicas prontas. Até porque tecnologia tem prazo de validade curto também. O que a pessoa sabe hoje vira nada amanhã. E aí ela precisa estar preparada para aprender tudo de novo. Como o Vitor muito bem colocou, saber aprender, né? Aprender a aprender, né? E tem uma frase que até é bem famosa, que é: contrate caráter, treine pessoas. E, pô, representa muito bem isso. Eu acho que um dos pontos, inclusive, que, bom, todos nós sabemos, né, que o mercado de tecnologia no Brasil está passando por uma crise terrível, né? As pessoas estão aí você tem os dois argumentos, né? Tem gente que diz que o que está desfavorecendo o mercado no Brasil são exatamente as empresas do exterior que estão olhando mais para os profissionais brasileiros. Aí você tem a questão da formação, né? De quanto o mercado consegue formar novos profissionais para atender essa demanda, né, que está surgindo. Você tem a mentalidade das empresas de querer contratar um profissional já pronto, ao invés de formar esse profissional, né? Uhum. E você tem também um outro problema que eu vejo, que são exatamente aqueles profissionais, principalmente pessoas mais antigas, que ainda tem aquela mentalidade do Lone Wolf, tá ligado? O cara que tem que sentar e resolver tudo sozinho. Ele tem que sentar e resolver tudo sozinho, e ele sabe o que ele está fazendo, que aí entra exatamente nisso que você falou, João. É a pessoa que, se você chega para ele e fala, cara, será que se você tivesse feito isso aqui desse outro jeito aqui, será que não teria um resultado melhor, um resultado mais interessante? E a pessoa vira para você e fala, eu faço isso desse jeito, tem, sei lá, 20 anos, fiz isso a minha vida inteira desse jeito, você vem aqui chegar agora falar para mim que eu estou errado, que eu tenho que fazer de outro jeito, que tá exatamente a ver com o fator da pessoa, primeiro, ter humildade suficiente para saber escutar, saber ouvir, saber entender o que está sendo dito, né? E principalmente ter humildade o suficiente para entender que, por mais que você saiba, sempre vão ter coisas que você não conhece. Uhum. No mercado de tecnologia, isso é essencial. Você parar para avaliar aquilo que está sendo dito para você ver se você realmente não pode aprender algo novo com aquilo que está sendo colocado para você. Uhum. Uma vez eu vi um coleguinha, ele estava atendendo dentro da nossa sala uma cliente interna, era uma professora, está trabalhando no colégio, a professora veio ver um negócio que ele estava fazendo no PowerPoint, e aí ele, para mostrar alguma coisa lá que ela estava querendo entender, ele ficou um tempão passando o mouse na faixa de opções, assim, procurando onde estava o menu que ele queria para clicar num botão. E eu era o pregador dos atalhos de teclado, né? Eu falava, cola na parede aí, lembra dos atalhos, usa atalho, seja mais prático. E aí eu vi ele lá apanhando para achar um negócio, falei para ele, aperta Ctrl, não sei o quê, que fica mais fácil. Ele veio para mim e falou assim, mas é meu estilo. Eu acho que, bom, independente de você achar que tem um estilo de trabalhar ou não, você tem que ser capaz de se questionar e continuar se perguntando se procurando a melhoria contínua. Isso eu comecei a aprender lá no curso de magistério.
sobre a busca pela melhoria contínua. Você tem que estar se questionando e procurando se melhorar o tempo todo. Aí, na faculdade, nos outros cursos que eu fiz, estudando vendas, o que fosse que eu estudasse, eu sempre ouvi falar que eu tinha que procurar sempre melhorar o que eu já sei, e reciclar o que eu já faço, o que eu já aprendi, para continuar evoluindo, certo? Ou errado? Vitor, discorde de mim também, tá? Não, pô, mas Discordar. você tá certo demais. Pensando até no que também é outra soft skill, é saber lidar com feedback, que hoje é muito importante. Hoje a gente está na cultura dos feedbacks. Hoje, então, você recebe feedback de todo quanto é canto, você dá feedback para várias pessoas e, pô, eu passei por muitos feedbacks já durante alguns projetos que a gente fez em grupo, onde, pô, a gente estava fazendo pair programming e, pô, eu comecei a seguir uma linha de pensamento e aí a pessoa falou, pô, peraí, isso daí lá na frente pode dar um problema, a gente pode, pô, ter um bug com o banco de dados. E aí, pô, sabe, parar, pensar, saber analisar pô, realmente, esse caminho que eu tô tomando vai dar prejuízo lá na frente, eu vou ter problema. Então, sabe, pô, saber escutar a pessoa e entender também justamente nesses pontos de onde se melhorar. Então, saber receber o feedback e analisar ele para ver se faz sentido para você mesmo. Isso é uma coisa muito importante que eu ouvi no curso de liderança também, nos primeiros dias do curso, né? Uma das primeiras coisas que o instrutor frisava bastante é: não existe feedback negativo. Existe feedback. Ponto. Se ele se ele é construtivo ou se ele é simplesmente uma verborragia, é outra história. Mas não existe feedback negativo. Todo feedback está lá para te ensinar alguma coisa. Então, às vezes a pessoa simplesmente está lá querendo realmente esbravejar e explodir porque ela está insatisfeita com qualquer coisa que seja. Acordou com o pé esquerdo naquele dia, foi levantar, deu uma topada no criado mudo, não sei o que aconteceu. E aí você tem que ter daí a inteligência emocional nesse momento para entender, interpretar aquilo que a pessoa está dizendo e entender se você tem alguma coisa a extrair até mesmo daquilo. Até mesmo daquela verbo. Às vezes, no meio daquela explosão toda de raiva gratuita, existe alguma coisa que você consegue extrair dali do meio, a seu favor. Então, as pessoas, eu ouvia muito isso às vezes, mas fulano só dá feedback negativo, o cara falou, não, não existe feedback negativo, existe feedback. Se vai te acrescentar alguma coisa ou se vai ser pura e simplesmente agressão gratuita, isso é um outro problema. E aí você tem que ter inteligência emocional, principalmente dependendo da posição que você está ocupando, para saber lidar com isso. Quanto melhor você aprende a lidar com essas pessoas também, mais você cresce do ponto de vista profissional. Quanto mais você aprende a lidar com pessoas difíceis, mais você se destaca também dentro do seu ambiente de trabalho. Eu fiz um curso, teve uns meses que eu usei o LinkedIn Premium, né? Você queria falar de LinkedIn? Vamos ver se dá tempo. E aí eu acabei fazendo um curso lá que era como lidar com pessoas difíceis. E o curso ele descrevia alguns tipos de pessoas que são difíceis e por quê, né? Tem a pessoa que é difícil porque ela tem uma limitação técnica que você resolve ensinando a parte técnica que ela não sabe. Tem pessoas que estão com algum problema emocional e você precisa entender o que é que essa pessoa está passando. Tem pessoas que requer conversar com outras pessoas, além de você e essa pessoa, para tentar entender qual é algum outro tipo de limitação que essa pessoa tem que não é técnico.
por exemplo, a pessoa tem um jeito de aprender que é diferente, simplesmente, né? E no final existe o tipo de pessoa que ela é realmente mal intencionada ou ela nem percebe, mas ela é nociva demais. E é o tipo de pessoa que é tóxica o tempo todo e que não vai escutar o seu feedback, ela não vai te responder como uma pessoa normal, e essa pessoa vai estar sempre voltando com um comportamento que é ruim, que prejudica o ambiente, que prejudica, que suga a sua energia, que te faz mal. A minha conclusão do curso foi: eu preciso mudar de emprego por causa do meu chefe. Mas às vezes você pode chegar a essa conclusão também, inclusive, né? Tipo, pode acontecer, ué. Mas mesmo assim, requer um pouco de skill sua, de habilidade sua, de distinguir isso, um pouco de amadurecimento do próprio profissional para perceber que o lugar dele é outro, que o lugar dele já não é mais onde ele está. E uma coisa que eu tenho também batido muito nessa tecla quando converso com pessoas que falam comigo na consultoria que não está feliz no emprego que está, mas também não sabe para onde ir, o que fazer, que o mercado está aí esperando você, está procurando você. Está cheio de vaga, cheio de situações. Se você souber usar o LinkedIn para ter o seu currículo online e pesquisável, as pessoas vão te encontrar, né? Então, é mais uma questão de você entender que existe um cenário, né? Você está falando da crise da área do mercado de trabalho, da área, mas a crise que a gente está passando ela é bem complexa, na verdade, porque tem a crise das milhões de vagas que não tem profissional para preencher, tem a crise dos milhões de pessoas que não conseguem arrumar emprego ao mesmo tempo. Então, eu imagino que tem a crise que eu estava passando, que era das pessoas que são bons profissionais, que tem muitas vagas precisando delas, mas não sabem como usar a plataforma online onde você pode encontrar essas pessoas que estão recrutando, que estão precisando de você. E aí eu ainda colocaria um outro ponto, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu tô com 37 anos e só agora, né, eu parei para pensar sobre o que eu quero fazer da minha vida, né? Uhum. Em algum momento você precisa parar, assim, existem sim, existe um mercado gigante aberto para quem quer trabalhar com tecnologia, para quem tem essa vontade, e trabalhar com tecnologia hoje é também uma coisa muito ampla, né? Aham. Trabalhar com tecnologia não quer dizer que você precise ser programador. Trabalhar com tecnologia não quer dizer que você precise saber lidar com software, com hardware, com nada do gênero. Bom de fazer conta, não precisa ser bom de Não fazer conta. precisa ser. Então, trabalhar com tecnologia hoje quer dizer muitas coisas. Então, existe uma gama gigante de oportunidades, mas também as pessoas precisam ter um pouco de foco e objetivo, né? Um grande problema que eu tive quando eu estava, antes de eu fazer essa autoanálise, como o Vitor muito bem colocou, a parte do autoconhecimento, você saber entender quem você é e o que você busca para você como ser humano, como pessoa, enquanto eu não parei para fazer isso, né, e entender o que eu estava procurando, o que eu estava buscando para mim, eu ficava basicamente pulando de curso em curso. Começava um curso aqui, não terminava, começava um curso ali, não terminava, começava um curso lá. Eu tenho, sem exagero nenhum, eu devo ter quase que 80 cursos na Udemy, que eu não terminei nenhum até hoje. Por quê? De ficar pegando um curso aqui, eu acho que eu gosto disso aqui. Ia lá, pegava o curso. Acho que isso aqui é legal. Ia lá, pegava o curso. Isso aqui é
mas eu nunca tinha parado para pensar, ok, o que é que eu estou buscando como profissional? E quais são as opções que eu tenho hoje para mim no mercado para esse meu objetivo? Porque a partir do momento que você para fazer isso e você define um objetivo, uma meta, um foco para você, fica inclusive até mais fácil você fazer essa segunda parte, que é você avaliar como é que você vai se vender para o mercado. Aham. Teve um amigo meu que ele chegou para mim um dia e ele falou para mim assim, cara, eu estou começando a me interessar por data science, é um negócio que eu acho legal, que eu acho bacana, tal. Ouvi dizer que tem mercado, ele estava nessa, né? Eu ouvi dizer que tem mercado, que é bom, que é legal, tal, mas eu não sei, né, como é que eu faço, tal, para onde é que eu vou, né? Para buscar essas vagas, eu não tenho experiência, eu não sei o que eu faço. Aí a primeira coisa que eu fiz, primeira pergunta que eu fiz para ele é aquela que você sempre faz também. Você já tem um LinkedIn? Você já fez a tua conta no LinkedIn? Bingo! Ah, não tenho. Eu falei, então vamos começar por aí. Você vai fazer sua conta no LinkedIn. Ah, mas eu não tenho experiência. Eu falei, tá, você está estudando alguma coisa relacionada a isso? Ah, eu estou estudando, então você vai colocar lá aquilo que você está estudando. Estou estudando Python, estou estudando Power BI, estou estudando. Esqueci outro negócio lá que eu estava estudando na época. Enfim, você vai colocar lá. Ah, estou estudando essas tecnologias, já fiz. Você já fez algum projeto, alguma coisa? Ah, já fiz. Bota lá também. Bota lá o que você fez, bota essas coisas aí que você já construiu, que você já desenvolveu. Excel, pô. As pessoas acham que para fazer data science tem que construir um foguete. Não, Não, você cara, manja de Excel, começa por aí. ele começou a trabalhar no LinkedIn dele, colocar essas coisas, esses skills que ele tinha. Ele trabalhava em banco, ele era assistente administrativo no banco. Aham. Ele começou a trabalhar isso dentro no LinkedIn dele, ele conseguiu um emprego em 3 meses. Hum, Porque o mercado de data science, em particular, ele tem uma demanda muito maior do que os outros, né? sim. Porque é uma coisa, principalmente pelo fato de ser uma coisa nova, Aham. entre aspas, gigantes. Você entendeu a colocação? Aham. Principalmente por ser uma coisa nova, existe uma demanda gigante no mercado. Quando ele começou a destacar essas habilidades que as empresas entendem que são importantes para um profissional, ele conseguiu uma oferta. Aham. E a empresa pagou treinamento para ele, pagou tudo pelo período de experiência dele, para ele desenvolver essas skills, né? E hoje ele, depois de menos de um ano, ele entrou como júnior, e em menos de 6 meses a empresa já tinha colocado ele como sênior. Porra! Por Quantos causa dos meses? treinamentos, por causa dos 6 meses, por causa dos treinamentos que ele estava fazendo e do desenvolvimento que ele teve durante aquele período. A empresa viu que ele era uma pessoa interessada, que ele estava conseguindo entregar. Ele já tinha feito com 2 ou 3 meses, ele tinha se oferecido para fazer uma apresentação para um cliente de uma demanda que o cliente tinha apresentado. Ela falou: posso apresentar? Posso eu chegar lá e apresentar a solução? Pode, beleza. Ele apresentou para o chefe dele gostou, ele apresentou para o cliente gostou. Com 3 meses de empresa, ele vendeu um projeto para o cliente, um dashboard lá que os caras queriam fazer. E com 6 meses a empresa promoveu ele. Por quê? Porque ele demonstrou que ele era interessado, né? Ele demonstrou que ele tinha a vontade de aprender e demonstrou que a parte técnica não era uma barreira para ele, porque nesses 3 meses ele tinha desenvolvido o suficiente para ele conseguir entregar um projeto para um cliente.
Tá me lembrando uma palavra que era muito falada no curso de magistério, que era autonomia. Ele demonstrou que ele era capaz de ser autônomo naquilo que ele estava fazendo, de não depender de outra pessoa para ir lá e apresentar o que ele estava fazendo, né? A gente tem que deixar também muito claro que isso foi um caso à parte, né? Não quer dizer que vai acontecer com todo mundo, Não, com agora qualquer um, todo óbvio. mundo que entrar na agência Gift vai ser o próximo Neymar da programação. Nós vamos fazer aqui a imersão super-herói. Você vai sair daqui treinado para transformar água em vinho, andar em cima do mar sem afundar e ensinar o computador a assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Vai ter a semana do programador. E fazer regex de e-mail de cabeça. É isso aí, mano. É isso aí, vai ser a semana do programador. Sim, em uma semana todo mundo vai terminar já ganhando em dólar e com carro novo na garagem, zero, mesmo com alta da gasolina, para datar bem o vídeo. Compra um híbrido, compra um híbrido. Um híbrido Aproveita que tá ganhando em dólar e compra um híbrido. da Tesla, com carrinho da Tesla, todo mundo. Não existe. Eu acho que isso é um grande problema que acaba intimidando muitas pessoas, essa pressão de que você tem que ser o novo Steve Jobs, senão você não pode começar a estudar nada. Ou você tem que ser igual aquele menino da Finlândia que os pais ensinaram HTML para ele com 5 anos de idade, e aí com 12 ele lançou um software lá que vai resolver um bug para 50 bancos da Europa. Não é para você construir a torre da Liga da Justiça, é para você conseguir um emprego melhor. E isso existe, isso é alcançável, é mais palpável. Não precisa virar um gênio ou querer virar milionário uma semana. Você pode conseguir algo do mundo real, estudando. O mundo já tem o Steve Jobs, né? O mundo precisa de um João, precisa de um Vitor, né? Uhul. O mundo já tem o Steve Jobs, ele precisa que você também faça aquilo, busque o que é melhor para você, né? Nem todo mundo quer ser o próximo Steve Jobs, e não precisa também. Muito bom, muito bom. É isso, então. Considerações finais de vocês agora. O Vitor pode falar mais, porque a minutagem dele está baixa. Tá baixa. Não tá rendendo. Tem cota do vídeo. Ó, as minhas considerações finais. Hoje, Bebam um água. profissional, bebam água e comam frutas. É muito importante. Mas um profissional de desenvolvimento hoje, soft skills, sabe, é antes de tudo, eu diria. Que é muito, 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 muito essencial isso. E, pô, passar por situações, se colocar em situações onde você desenvolve isso. E como você vai desenvolver isso? Pô, falando com outras pessoas, participando de eventos, procurando comunidades, justamente como a Gift, onde a gente pode comunicar, trocar ideia e, pô, isso vai te desenvolver muito. Muito, muito, muito. Acho que é isso. Valeu. Assim, foi-se o tempo que o programador era aquele bicho do mato que sentava no cantinho sozinho, né? E as pessoas só iam ver ele na hora que ele terminava o trabalho que ele estava fazendo. E foi-se já tem bastante tempo já, né? Já não é de hoje que foi-se esse tipo de profissional. Hoje, para trabalhar no mercado de tecnologia, você precisa saber falar com pessoas, você precisa saber se comunicar, você precisa saber ouvir. Saber se comunicar, saber ouvir é 90% de saber se comunicar, né? Então, é extremamente importante que as pessoas tenham consciência disso e que elas, assim, como o Vitor muito bem colocou, busquem comunidades, busquem pessoas, busquem mentores,
A gente passa às vezes por um bloqueio de achar que você está sozinho no mundo e que ninguém vai estar disposto a te ajudar, ninguém vai estar disposto a te dar uma mão, ninguém vai estar disposto a te dar uma luz. E, cara, tem muita gente boa no mercado de tecnologia. O João é um ótimo exemplo disso, que está disposta a te dar uma mão, a te ajudar, a te mostrar o caminho das pedras. Você não precisa trilhar esse caminho das pedras sozinho, mas você precisa dar o primeiro passo, você precisa se expor, você precisa conhecer pessoas e você precisa começar a fazer sua parte também, né? Aprenda a falar, aprenda a se comunicar, não tenha medo de ouvir não. Inteligência emocional é uma parte importante do processo também. E é isso aí, né? Busque mentores, busque pessoas para te ajudar, que tem muita gente boa aí no mercado disposta a mostrar o caminho das pedras e ninguém precisa fazer nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho, na verdade, né? Então, legal. Eu não queria falar mais nada, mas eu me lembrei de uma pequena curiosidade lá na Foursquare, onde eu estou agora. Eu entrei sem ninguém me falar que linguagem que eu ia ter que programar. Eu cheguei lá e descobri que eu ia ter que programar em um pouco de React, mas a maior parte do código era em Ruby. Nunca programei em Ruby. Não sabia. Eu cheguei no time e falei, eu descobri que eu vou ter que estudar Ruby, tá? Vou ter que aprender. Aí eu vi os colegas dar um sorrisinho, uma risada, mas ninguém fez uma cara de, meu Deus, e agora? Ninguém fez nenhum comentário sobre você entrou aqui, você não sabe essa linguagem? Muito pelo contrário, quando eu comecei a receber feedback, o feedback das pessoas era: você está começando muito bem e avançando muito rápido porque você pergunta bastante. Você tem sido muito bom em comunicar as suas dúvidas em mensagens privadas, nas chamadas, nas nossas reuniões e no grupo coletivo de chat. Em todo lugar você está colocando as suas dúvidas. O que você não entende, você pergunta. Continue fazendo isso bastante, fazendo perguntas. Então, eu já entrei naquele espírito de eu vou ser a pessoa que não sabe o que está fazendo aqui. Eu vou deixar isso claro. Essa vai ser a minha postura de que raio é isso que jogaram no meu colo? Não sei o que é. Alguém me explica isso aqui, porque eu não sei. E essa postura foi elogiada pelos gestores, pelo meu time, por todo mundo que me deu feedback e repetiu isso. Você tem sido maravilhoso em não saber e fazer as perguntas e deixar claro que não sabe. Então, isso foi muito legal e serve de exemplo de que comunicação muitas vezes pode ser, no caso do meu emprego que eu tenho hoje, eu posso dizer que tem sido mais importante do que a linguagem ou o stack que a gente está usando para desenvolver. Certo? É isso. Então, obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado, Vitor, por entrar com os dois pés no peito de todo mundo, já fazendo um vídeo e participando. Parabéns. Não, eu agradeço pelo convite e de poder estar aqui dividindo meu tempo com dois desenvolvedores aí que, para mim, tô me espelhando em vocês. Tô aprendendo muito com vocês. Eu agradeço pela disponibilidade de vocês também. Responsabilidade, Luiz. Que olha o tamanho do problema que você está me colocando, me chamando a participar dessas coisas aí, ó. Não, só agradece, porque o tempo acabou. Então. Obrigado, gente. Até a próxima. Muito obrigado, Valeu. pessoal. Tchau.